Meu microsas quebrou e a gente tá num processo de queda livre, assim, caindo pra baixo nossa receita, os clientes cancelando, e o mês de outubro foi um mês assim caótico, level hard. A gente perdeu mais de 30 clientes da noite pro dia, nosso MRR caiu mais de R$3.000, nosso churn decolou pra cima, e eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje o que eu aprendi sobre construir a minha casa no terreno dos outros. Não que isso seja algo que impeça vocês de fazerem movimentos similares, porque desde o primeiro dia que eu construí meu SaaS, eu já estava ciente desse risco, mas de vocês tirarem uma lição sobre crise, sobre o que fazer com crises, o que fazer quando essa montanha-russa do empreendedorismo, ela vai pro eixinho de baixo e ela não tá mais em cima. Então, se você dar uma olhada aqui na minha tela, vocês vão ver que o meu microsas, ele saiu de 120 assinantes ativos para 89. A gente tá numa taxa de perda de clientes de 25% e o nosso MRR começou a cair. De clientes corporativos, hoje eu tenho cerca de R$15.000 que eles pagam no boleto e no Pix. E aqui a gente faturava mais R$12 a R$13.000 e agora foi para 9 e cada vez mais num processo de queda, né? Se a gente abrir o Chartmogu, que é essa outra ferramenta de análise, que não sei por que raios dão dados diferentes dos dados do Stripe, vocês vão ver que o MRR também caiu já 13% nos últimos dias, mas os assinantes ainda estão com 10% a mais de assinantes, o que eu acho um absurdo ter uma diferença tão grande entre os dois, mas beleza. Não é o foco do vídeo falar de ferramentas, né? Então, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre o que eu aprendi, sobre como aconteceu tudo isso, sobre o que aconteceu e falar pra vocês os próximos passos, né, de como eu estou lidando com essa crise junto com a minha equipe, para que a gente possa ir pra outro caminho do nosso software, beleza? Então o vídeo de hoje é um vídeo pra gente chorar junto aqui e mais pra gente falar também sobre as lições aprendidas, tá bom? Então partiu o vídeo de hoje. Então, se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto. Aqui eu falo muito sobre SaaS, microsas, sobre startups, empreendedorismo no geral. E se você não conhece o meu SaaS, ele se chama My Group Metrics, que é esse SaaS aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. My Group Metrics é um SaaS focado em fazer gestão e metrificar comunidades no WhatsApp. Então, a gente metrificava as comunidades, dizia quem estava engajado, quem não estava engajado, a gente enviava resumos de tudo que as pessoas conversavam, criava um gamification. Então, é uma ferramenta super legal para criar engajamento em comunidades do WhatsApp. Porém, ao longo do tempo, a gente veio testando diversas hipóteses. Então, como vocês podem ver, a ferramenta ela é relativamente nova, né? Então, a gente começou aqui em agosto de 2024, faz pouco mais de um ano. E aqui a gente estava, né, nos nossos 35 mil de faturamento. Mas o que aconteceu foi que a gente levou um pé na bunda da meta. Então, eu vou abrir aqui o meu desenho, né? Então, eu fiz um vídeo do YouTube, agora, que eu vou deixar o link na descrição, onde eu expliquei, né, sobre o que a gente estava fazendo, o nosso momento atual do nosso projeto, né, a nossa tese de mercado, a história do projeto, como a gente está testando um novo modelo de precificação, nosso novo modelo de negócio e como a gente estava lidando com o dia a dia da ferramenta, né? Então eu expliquei que a gente chegou à conclusão que grandes empresas usavam o WhatsApp para operações internas e externas, né? Então a gente decidiu mudar o nosso modelo de precificação. Então hoje, se você entrar no nosso site, você vai ver que o nosso site ele é completamente self-service. Então a pessoa entra aqui, ela pode assinar a ferramenta por R$8, R$16 e tal, e ela tem uma opção de contratar um especialista aqui para falar direto com a gente, tá? Mas o que acontece é que a gente começou a ter muito problema, né, nos últimos meses, e aqui esse vídeo que falava que nosso MRR estava aqui, ele entrou em um declínio. Então, o que aconteceu nos últimos o que aconteceu nos últimos dias aqui? Então, vou tirar uma fotografia para vocês. Outubro. Em outubro aconteceu o seguinte: a Meta, ela decidiu soltar uma atualização que começou a banir as APIs não oficiais. Então, realmente chegou o dia que a gente tinha muito medo, né? Então, o nosso SaaS ele é inteiro feito numa API não oficial. Então, o MGM, só para dar um contexto, né? Então, o MGM, ele usa uma API não oficial. E aí você falava assim para mim, mas Bruno, por que o MGM usa uma API não oficial? A resposta é simples. Porque a API não oficial tem features, né? Tem funcionalidades de gestão de grupo, né? Features de gestão de grupo. E a API oficial, infelizmente, não tem. Na verdade, a API oficial, ela é horrível como um todo. Mas beleza, não é esse o ponto aqui, não quero falar sobre a API oficial. Mas o que aconteceu, cara, é que a Meta, ela lançou essa atualização que ela começou a banir as APIs não oficiais. Então, a nossa ferramenta, a grande proposta de valor do MGM são essas aqui.
Então, o MGM, a principal funcionalidade dele são os resumos em grupos. Então, ter um resumo de tudo que foi conversado no dia sendo enviado no grupo, isso aqui era a principal funcionalidade. Os resumos em grupos, eles eram responsáveis por duas grandes coisas. Uma pelo engajamento, então as pessoas viam um resumo e elas falavam, nossa, que legal esse resumo, agora eu não preciso mais ler 500 mensagens por dia, e elas engajavam. E outro motivo era o coeficiente viral. Então, o MGM, com esse resumo, as pessoas, elas viam o resumo no grupo e elas falavam, nossa, que legal essa ferramenta, e elas indicavam para outras empresas, para outras pessoas, e essas pessoas assinavam a nossa ferramenta. Então, a gente tinha esse coeficiente viral muito grande. Uma outra funcionalidade que as pessoas usavam bastante era o agendamento de mensagens. Então, as pessoas podiam agendar mensagens e enviar mensagens em múltiplos grupos. Então, você podia enviar mensagem em múltiplos grupos. E aí, o que acontecia? Então, muitas comunidades grandes, o pessoal tinha canais de avisos, avisar sobre lives, avisar sobre eventos e tal. Então, eles enviavam muitas mensagens. E aí, nós temos diversas outras funcionalidades, né? Então, aqui, como vocês podem ver aqui dentro do meu sistema, a gente tem a funcionalidade de engajamento, resumos, mensagens automáticas e a questão de grupos, nuvens de palavras, etc. Tá? Então, basicamente, essas duas funcionalidades eram duas funcionalidades que elas tinham esse contato direto com o grupo, né? Então, essas duas funcionalidades da noite para o dia, elas foram responsáveis por literalmente fazer com que 8 números meus fossem banidos da noite para o dia. E a gente tá falando aqui desses números que foram banidos, de números que estão há 2 anos rodando sem nunca ter levado um ban. Então são números que recebem um grande volume de mensagem. Eles sim enviam um grande número de mensagens, mas eles recebem um grande volume de mensagens. Então esses números aqui são números que já tinham aqui pelo menos 1 ano, 2 anos funcionando. São números quentes, números que funcionam super bem. E aqui dentro também a gente tinha, além desses números que eles estavam funcionando, são números que tinham uma boa distribuição de grupos. Então você falava assim, Bruno, mas é que você deve enviar o resumo aqui para 500 grupos de uma vez. Às vezes sim, mas a grande maioria das vezes a gente distribuiu os grupos em números, a gente pulverizou bem. Então o nosso maior número, se eu não me engano, tinha cerca de 300 grupos, não era tão grande assim, né? Então aconteceu que a gente teve esses números banidos da noite pro dia. E o que acontece quando esses nossos números levaram um ban? Uma rápida pausa para falar do patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crispy, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. O Crispy é uma ferramenta omnichannel de múltiplas inbox para diferentes redes sociais, chat, tudo que você precisa. O mais legal de tudo é que vocês podem usar ele para API oficial de disparo também, que é o que eu uso aqui na minha operação hoje. Então, ao criar uma conta no site do Crispy, vocês podem acessar o marketplace deles em extensões e aqui em envio de mensagens, WhatsApp e conectar a API oficial de vocês. A API oficial significa que vocês conseguem disparar a mensagem usando os meios oficiais da Meta sem nunca levarem ban no número de vocês. Então, se você precisa plugar uma API do WhatsApp oficial, fazer disparos em massa e ter tudo isso de forma legal, bonitinha, redondinha e ainda plugado com todas as redes sociais, o Crispy é para você. Não deixe de conhecer a ferramenta, os caras são ponta firme, eu uso há mais de 1 ano e super recomendo, beleza? De volta pro vídeo então, galera. Então, da noite pro dia, a gente começou a receber um monte de dúvidas e questionamentos dos clientes. Então, da noite pro dia, esses carinhas começaram a ficar putaços, né? Vou pegar aqui uma fotinha do carinha putaço aqui e vou colocar ele aqui. E as pessoas começaram a receber dúvidas e questionamentos dos clientes, falando, meus resumos pararam de funcionar, aconteceu tal coisa, parou, não sei o quê. E, cara, aconteceu um caos. Então, aqui, no primeiro dia, vou colocar aqui, no primeiro dia começou então, suporte sobrecarregou. Então a gente tinha centenas de clientes, a gente administrava milhares e milhares de grupos, de comunidades, mais de 1000 comunidades de WhatsApp a gente estava fazendo. Então nosso suporte sobrecarregou, e lembrando que nós temos uma equipe, contando comigo, né, de 3 pessoas. Então, assim, sobrecarregou o nosso suporte muito pesado. A gente teve muito cancelamento, então, de pessoas impacientes. Então, um cara falou assim, isso aqui não funciona, muito bugado, não quero. A gente já começou a ter churn já de largada. E a gente começou a ter muitos feedbacks negativos em sites de review. Então, as pessoas começaram a publicamente ir lá e falar assim, putz, essa ferramenta aqui é muito ruim, não dá certo e tal. Então, começou muito ataque, né? E nisso, nosso plano de ação aqui, né, nosso plano de ação era reviver os números. E toda vez que a gente ligava um número de novo, esse número levava ban. Então, assim, esse primeiro dia foi caótico. No final dessa primeira semana, vamos dizer assim,
a gente ficou fazendo ligar os números, nós ficamos tentando mudar de API, nós tentamos comprar novos números, nós compramos novos aparelhos de celular, porque disseram também que, tipo, se você deixa o número ligado num aparelho, tem menos chance de ban, porque a Meta identifica que quando o número não tá no aparelho. Puta, cara, a gente tentou de tudo, assim. Então, se você trabalha com uma API não oficial de WhatsApp, saiba que a Meta, ela é muito mais inteligente do que a gente achava que ela era, e ela, de alguma forma, consegue identificar números. Mesmo que um número não dispare mensagem. Olha isso, que louco, né? A gente teve número banido mesmo quando ele não disparou mensagem. Então, a gente começou a ver, no fim dessa primeira semana, né, que o buraco realmente era mais embaixo, assim. Então, a gente começou a pensar muito sobre o que a gente ia fazer, porque essa funcionalidade, a gente deu uma analisada aqui dentro da empresa e a gente viu que a funcionalidade de engajamento, ela tinha uma média aqui de uso de 65% dos clientes. E a gente viu que essa funcionalidade de agendamento de mensagem, apenas 9% dos clientes usavam. Então, a gente chegou à conclusão que essa funcionalidade ela era crítica, né? Crítica para fazer o MGM continuar com a nossa proposta de valor. Só que a gente começou a entender, que nem a gente estava olhando aqui em cima, que a nossa proposta de valor para grandes empresas, ela não é a mesma proposta de valor que para pequenos negócios. Então, quando a gente começou a olhar as métricas de pessoas que estavam cancelando o MicroSaaS por causa dessas funcionalidades, dos resumos em grupo e do agendamento de mensagem, a gente começou a ver que eram pessoas pequenas, infoprodutores, pessoas físicas, pequenos grupos, pequenas empresas cancelando, mas os grandes, eles chegavam pra gente e falavam assim, entendo que caiu o número, a gente não faz questão de ter as mensagens agendadas, a gente não faz questão de ter os resumos, a gente só quer ter os relatórios. E a gente começou a ver que os grandes aqui não cancelaram com a gente, eles continuaram funcionando ali, trabalhando com a gente. Então a gente chegou à conclusão, depois da primeira semana, que a gente deveria tentar 2 caminhos aqui. Então o primeiro caminho que a gente ia tentar é o caminho da gente tentar pegar aqui alguns números e ativar os principais clientes, para a gente voltar a enviar os números para eles. O segundo caminho que a gente tentou foi o caminho da gente pegar e simplesmente avisar os clientes que a gente iria descontinuar as funcionalidades de envio em grupo. Essa aqui foi foda. Essa foi foda, porque a galera ficou bolada com a gente fazendo isso aqui, né? E o terceiro caminho que a gente ia ficar fazendo em paralelo seria o terceiro caminho de continuar revivendo, né? Continuar revivendo os números banidos e usar eles apenas para escutar. Então a nossa ideia era tipo assim, beleza, vamos tentar desbanir esses números e a gente usa eles. Então a gente vai ter um número para escutar e um número para enviar. Então a gente comprou alguns números para a gente ativar os principais clientes e continuar enviando, mas os números banidos a gente revivia eles e usava eles apenas para escutar o grupo, né? E aí o que a gente fez foi que esse aqui não deu certo, a gente ligou o número e no primeiro dia que a gente ligou, ele levou um ban e era um número que a gente já tava esquentando há um mês. Então assim, a Meta, tipo, cara, tá com um radar extremamente afiado. E a gente pegou e continuou revivendo os números e a gente deixou eles apenas como escuta. Então, os números escutando fazia com que o nosso painel funcionasse ainda, né? Só que, galera, o que é importante vocês entenderem aqui, né? Quando aconteceu essa crise na primeira semana, a gente ficou muito desesperado. Porque pensa, cara, um monte de gente falando que vai cancelar, um monte de gente ameaçando, xingando. E, em contrapartida, do lado bom, também teve muito cliente compreensível, entendeu? Teve muito cliente que falou, não, super entendo, vai lá, tenta arrumar, se você conseguir avisa a gente e tal. Então, assim, foi uma via, assim, de várias pessoas, tanto boas como ruins. Então, sobrecarregou muito a gente e isso traz uma desmotivação muito grande, né? Então, nosso time desmotivou muito, eu desmotivei, a gente broxou, né? Broxou muito com o nosso SaaS, porque a gente começou a ter esse declínio de faturamento, esse declínio de receita, né? Então, a gente começou a acontecer isso agora em outubro, né? E aí, de repente, a gente entrou nesse declínio aí de receita pesadíssimo, né? Então, deu uma bela de uma desmotivada. Mas, de novo, eu já sabia que quando a gente estava construindo nosso MicroSaaS, que a gente estava construindo em cima de uma API não oficial. Então eu já sabia que no pior cenário de todos, a gente ia para esse plano aqui, que era o plano de a gente deixar os números apenas como escuta e a gente teria que matar aquelas funcionalidades. Então o que a gente fez foi mandar um e-mail para todos os clientes avisando que a gente estava descontinuando a funcionalidade de resumos e agendamento de mensagens. E aí veio o segundo momento caótico da jornada, que também a galera ficou de cara. Então teve, né, 60% das pessoas que usam o resumo, então muita gente ficou de cara e muita gente começou a pedir o cancelamento.
Mas, de novo, lembrando que todo mundo começou a pedir o cancelamento, quem que eram essas pessoas? Não eram os players grandes, eram os pequenos. Então, Sebrae, Afya, CapCut, essa galera pegou e falou assim, não, beleza, mas os pequenos todos começaram a cancelar. Mas os grandes falaram, não, beleza, a gente quer os relatórios e tal, então não faz diferença. Então, a gente começou a ver que, na verdade, o que faz sentido é a gente pivotar o MGM. Então, depois de muito pensar, a gente decidiu fazer uma nova versão do MGM, que a gente vai chamar de MGM 3.0. Então, a ideia do MGM 3.0 veio com a ideia de ainda continuar usando a API não oficial. Então, a gente ainda vai usar a API não oficial, mas ela vai servir muito mais como escuta. Então, ela vai ficar escutando os grupos para ela gerar os dados para preencher as informações no dashboard, né? Outra coisa que a gente decidiu aqui também é que a gente ia transformar o nosso SaaS numa ferramenta de Data Analytics. Então, o MGM, ele era uma ferramenta focada em engajamento. Proposta de valor era engajamento. E agora, a nossa nova proposta de valor vai ser Data Analytics. Então, a gente vai gerar dados. Então, a nossa principal ideia aqui é a gente criar uma ferramenta onde a pessoa vai ter uma IA e ela vai poder fazer perguntas para entender o que está acontecendo com o grupo dela. Então, a gente vai ter várias funcionalidades. Então, a gente decidiu que a gente vai reaproveitar muitas coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi que a gente soltou esse comunicado para a base, eliminando aquelas funcionalidades. Então, o que a gente fez? A gente desativou o agendamento das mensagens, desativou o envio dos relatórios em grupo, a gente tirou do site apenas o agendamento de mensagens, a gente tirou as coisas e a gente ofereceu para todos os clientes de outubro um reembolso para quem não quisesse mais continuar na ferramenta, né? Então, o microSaaS, o MGM, hoje ele é feito em N8N, em Bubble e em Node.js, né? Então, o que a gente fez foi que a gente vai usar a estrutura do N8N para a gente reaproveitar tudo que a gente tem, então mensagens, filas, etc. A gente tem uma API em Node, a gente tem um servidor rodando bonitinho, a gente tem um banco de dados. Então tudo isso a gente consegue reaproveitar. A gente vai contratar uma pessoa dedicada de Node para fazer um novo MGM, né? Então a gente organizou o nosso caixa, quanto que a gente tem, quanto que a gente pode gastar, né? Como que funcionam os reembolsos. A gente definiu o que a gente vai fazer de hard code, o que a gente vai fazer, né, de no code. E aí a gente usou o TLDV. Então, se você não conhece o TLDV, é essa ferramenta aqui, né? Deixa eu abrir na minha tela. Então, o TLDV é a ferramenta que a gente usou de inspiração. Então, a ideia é que a pessoa abra aqui e ela veja todos os grupos aqui dentro de WhatsApp e ela possa entender, ver já o engajamento, quantidade de membros, sentimento e tal. E uma vez que ela abre a ferramenta, igual o TLDV, mostra aqui um resumo de todo o grupo, né? De tudo que foi conversado no grupo. Ela vai ter algumas features aqui, né? Então, perguntas e respostas no grupo, análise de sentimento, resumo do dia, principais tópicos, ranking de engajamento e alertas inteligentes, né? Então, você marca palavras-chave e recebe um alerta, né? E a gente vai deixar uma IA, onde você vai poder perguntar para sua IA qualquer informação daquele grupo, né? Então, basicamente, a gente vai criar um SaaS novo do zero, pensando especificamente nessa jornada, né? De a pessoa poder construir uma ferramenta de métricas, de dados para os grupos de WhatsApp dela. Então, galera, o que eu posso dizer para vocês sobre algumas lições aprendidas até aqui sobre construir a sua casa no terreno dos outros? A primeira lição que eu quero dar para vocês é que quando vocês constroem uma ferramenta usando um wrapper, né? Então, no caso, o que a gente fez foi um wrapper, né? A gente usou a API do ChatGPT com N8N, com automações no WhatsApp, então a gente fez esse wrapper de ChatGPT. Então, quando vocês fazem esse tipo de ferramenta, esse tipo de feature, né? Vocês constroem usando APIs de terceiros e tal, você sempre fica à mercê de mudanças de políticas e mudanças em cima dessas plataformas. Então, se um dia o ChatGPT muda as políticas dele, 90% das startups do mundo vão água abaixo. Então, é muito importante vocês entenderem que sempre vai existir esse risco de plataforma e que ele tem que ser levado em consideração quando você constrói a sua casa no terreno dos outros. Então, desde o primeiro dia, a gente já sabia e o nosso plano B, caso isso acontecesse alguma crise, que é o que aconteceu, o que a gente fez foi que a gente deixou os números apenas para escutar, mesmo que eles levem ban, muito menos proporção, claro, mas a gente viu que funciona, então a gente já tinha esse plano B desde o primeiro momento. O segundo ponto é que a gente deu muito
muita sorte de ter começado a pivotar o nosso micro SaaS antes da gente ter passado por esse perrengue. Então a gente já tinha mais ou menos um norte do que a gente ia fazer, quais as funcionalidades a gente ia ter, o que a gente ia construir de MVP e assim por diante. Sem contar que a gente também deu muita sorte de ter entrado alguns clientes corporativos, que nem a Natura, por exemplo, que trouxe um ticket de 10k de MRR. Quando ela entrou, ela conseguiu já ajudar a gente a trazer uma demanda diferente da demanda que a gente tinha atual do MGM. Então essa demanda mais parruda mostrou pra gente um novo caminho para ir. Então a gente entendeu que a gente tinha duas opções: vender para micro, pequenos negócios ou quase pessoa física, né, que são infoprodutores e tal, ou vender para empresas de médio e grande porte, e a gente optou por vender para essas grandes empresas. Então acho que a segunda grande lição foi que a gente escutou o mercado e a gente já tinha se preparado para isso. Então isso a gente deu muita sorte nesse timing, digamos, de certa forma. A terceira lição, que eu acho que foi muito importante, é sobre a crise, é como lidar isso com o seu time. Então quando você tem uma crise com mais de 100 clientes e sobrecarrega suporte, sobrecarrega todos os canais, o mais importante de tudo é você entender que toda crise ela é feita de vários pontos de fogo. E não adianta só você pegar o balde e ficar jogando fogo, né, água em cima de todos esses fogos, porque os pontos de fogo eles são muitos, eles se espalham, então é difícil você lidar. Então a coisa mais importante de todas, que foi o que a gente fez de certa forma, eu não vou dizer que foi um sucesso, mas a gente conseguiu contornar, foi que a gente se encontrou, o nosso time, a gente não ficou apontando o dedo, assim, né, até acontece no início, né, falar, aconteceu isso, a culpa é sua, vai lá, faz isso, mas o que a gente fez foi identificar quais eram as responsabilidades de cada um dentro da companhia. Então, eu sou responsável por isso, o Vitor por isso, o Igor por isso. Então, a gente nomeou, né, os responsáveis, a gente colocou os pingos nos is e a gente organizou como cada um ia lidar com a situação. Então, dessa forma, foi importante porque a gente conseguiu organizar tudo. Outro ponto que é muito importante foi a nossa transparência com os clientes. Então, quando isso aconteceu, a gente passou uns 2 dias ali tentando recuperar tudo, mas quando não deu certo, a gente já pegou e foi muito proativo, já mandou uma mensagem no grupo para avisar o que tinha acontecido. A gente já mandou um e-mail, a gente já se propôs a abrir para reembolso quem pedisse. Quem mandava mensagem pedindo para cancelar, a gente já oferecia reembolso automaticamente. O fato da gente ter sido transparente evitou que o nosso churn fosse maior. Então teve muito cliente que foi simpático e falou, não, eu vou esperar, vou tentar ver, eu compreendo a situação. Então teve muito cliente que nos surpreendeu positivamente. Acho que isso foi muito legal. Uma outra lição também, galera, é que vocês não podem apostar em escala enquanto a casa não está arrumada. Então você vê que se o MGM a gente estivesse num estágio de escala com 500, 600 clientes e ele tivesse acontecido tudo isso, você não pode escalar uma empresa em cima usando o terreno dos outros, né? Você não pode construir a sua casa no terreno dos outros e escalar essa casa, digamos, se você não tem um plano B e um plano C. Então, a nossa sorte é que a gente não estava escalando. A nossa sorte é que o MGM, ele é um de 3 micro SaaS, então a gente estava rodando num tempo livre, de certa forma, apesar de ter uma equipe de 3 pessoas, mas não era um trabalho que a gente estava full time. Então, também quando tudo isso aconteceu, a gente sabia que já tinha outros negócios, tinha outras empresas, não era a nossa principal fonte de renda. Então, tudo isso deu um pouco de sossego pra gente. Mas foi muito importante a gente ter essa clareza da onde a gente tá, pra onde a gente tá indo. Se a gente tivesse tido isso com 500 clientes, ia ser muito, muito difícil contornar essa situação sem um plano B. Então, é muito importante essa lição também. E por fim, um aprendizado que eu dou pra vocês é o seguinte: toda empresa, cedo ou tarde, passa por uma crise. Você vai passar por muitas crises na sua vida. Quando isso acontecer, lembre-se que ficar desesperado não vai resolver nada, além de te dar uma bela de uma gastrite de ansiedade. Então, o que você pode fazer numa crise é ter paciência, montar e organizar a sua equipe e conversar com os seus clientes e conversar com a sua equipe também para eles não ficarem arrancando os cabelos desesperado, porque, cara, dá muita dor de cabeça a crise. O vídeo eu tô me alongando demais aqui, não quero passar muito, mas eu quero mostrar para vocês um pouco da realidade que é você empreender, né? Que não é só flores, que não é só MRR bonito, que não é tudo mais. É crise, é porrada, é tiro. Então, quando você estiver empreendendo, saiba disso, saiba que não é fácil, saiba que você vai passar perrengue. Quando isso acontecer, você precisa ter calma e ser transparente com seus clientes, tá bom? Então, eu tô ansioso para fazer o próximo vídeo para vocês, para contar desse MGM 3.0. Eu vou trazendo mais notícias para vocês em breve. E eu agradeço muito aí para quem ficou assistindo até o fim. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, que vocês tenham tirado algumas lições importantes. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E de preferência com o meu micro SaaS não sangrando tanto. Beleza? Não esquece de deixar seu like, curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais.